Olá, amigos e amigas. Boa noite para todo mundo. Pontualmente 19h30 deste nosso dia 23 de janeiro, nós estamos começando mais um bate-papo com vocês, que vai ficar gravado no YouTube, mas eu estou gravando aqui no Zoom, mas depois você vai poder entrar, quem não puder entrar, para a gente conversar sobre o Planejando Meu Sucesso. E aqui a gente fala do mês da inovação e da ação, como janeiro, mês da inovação e da ação, transformando o futuro um passo de cada vez. Nos vídeos anteriores, eu conversei muito sobre, primeiro, a importância de estar planejando, desmistificando que a gente não planeja, todos nós planejamos. Alguns planejam de uma forma muito rudimentar, muito simples, às vezes mental, né? Não anotam nada, não fazem nenhuma estrutura, apenas vão executando dentro de um processo, porque nós tradicionalmente planejamos. A nossa vida é formada de planejamento. A gente, para caminhar, para andar, para fazer todas as nossas coisas, é muito. As coisas que não têm planejamento são muito poucas na nossa vida. E se a gente for pensar, analisar isso com calma, a gente vai poder ver. E perceber isso acontecendo. Basta que você pense, por exemplo, nos simples atos de você levantar todo dia de manhã e fazer o que você faz. Muitas vezes o hábito é tão claro, tão simples, que você nem presta atenção que um dia você já planejou. Um dia já teve a primeira vez. Bom, hoje, na parte 4, parte final, eu vou conversar com vocês sobre o planejamento estratégico, sim, as ferramentas de planejamento estratégico, a partir daquelas 5 mais conhecidas, que eu vou apresentar, cada uma delas, de uma maneira muito rápida, sem dar muito aprofundamento, porque tem algumas metodologias que são mais profundas, que exigiriam mais tempo. Para isso, ou você faz um curso, ou você contrata um mentor, ou você contrata um consultor, ou você vai buscar networking. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência com algumas dessas metodologias, trazendo duas coisas importantes em cada uma delas. As vantagens daquela metodologia, as desvantagens, e vou terminar no meu último slide, que eu acho que é importante que você acompanhe, mostrando mais ou menos, ou de uma estatística, e depois eu posso mandar para todos vocês como eu me baseei, em que dados eu fui buscar todas essas informações, né, trazendo toda a bibliografia e tudo que eu fiz para chegar nesta apresentação, que eu até me surpreendi. Ficou muito boa. Gostei muito dessa apresentação e da forma sintética, resumida, que eu pude trazer e vou apresentar para vocês a partir de agora. O que é importante, antes de começar, é qualquer metodologia de planejamento tem que ser adaptada à sua realidade, tanto pessoal quanto organizacional. Não adianta tentar implantar alguma coisa como uma camisa de força, querendo que você faça exatamente daquela forma. Cada caso é um caso, cada empresa, cada pessoa tem a sua maneira de ver. Tem pessoas que o planejamento esse estruturado, como eu vou mostrar para vocês, são três colunas de uma planilha muito simples. O que eu preciso fazer, como eu fiz, consegui ou não consegui. Ponto. E tem outras que são muito mais complexas, que exigem mais tempo e assim por diante. O importante é a gente acreditar que qualquer pessoa, qualquer profissional que venha a impor para você como aquele sendo o melhor ou o mais adequado, a proposta maior que aquilo que vai trazer, pode estar cometendo um grande erro ao não analisar a cultura da empresa, a capacidade das pessoas de compreenderem aquilo, as necessidades e os desejos, tanto da pessoa quanto da organização. Para isso, existem pessoas como eu e como muitos outros profissionais que estudam a respeito e não só trabalham com a questão técnica, como preencher formulários, mas também com todo um processo de atitudinal,
toda a parte comportamental, toda a parte emocional de cada caso. Porque, afinal de contas, nós estamos, como estamos dizendo, planejando o futuro. Planejamento estratégico, a gente vai planejar, construir o futuro, ou na criação do novo, ou para solucionar problemas que vêm atrapalhando a pessoa, o indivíduo, o ser humano, o individual, ou a organização como um todo. Então, vamos lá. Fica aqui um convite para você antes de começar, porque eu sei que se eu não fizer esse convite agora, você não vai fazer, mas põe aí o seu like quando aparecer no YouTube, põe o seu like, põe a sua pergunta, pesquise, pergunte, compartilhe isso, que a ideia é trazer quantidade e qualidade, mas o meu primeiro ponto é as minhas apresentações terem qualidade e terem substância, terem base, tanto na parte comportamental, emocional, quanto na parte técnica, operacional e baseada em estudos. Tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu vou apresentar para você, então, é esses 6 modelos, como eu falei, esses 6 modelos de planejamento estratégico. Alguns deles vocês já sabem, já conheceram um pouco, e eu vou trazer, então, eles para que vocês possam entender. O primeiro é o famoso SWOT. O SWOT é as iniciais, né? SWOT, as iniciais de pontos fortes, strengths. Eu não sei se o meu inglês vai ser tão fantástico, a minha pronúncia principalmente, mas que é os pontos fortes. Tá? Weaknesses, que é as fraquezas. Esse ponto, então, está desenvolvendo para a parte pessoal, tá? Que está envolvendo aquilo que é. Quais são os seus pontos fortes e quais são as fraquezas? Isso significa para você, enquanto indivíduo, veja que nós, no vídeo anterior, eu falei isso aqui como uma maneira de você ter construir neste momento a autoavaliação e construir o cenário do que você está trabalhando. O traits, que é as ameaças, agora eu estou olhando para fora, olhando naquilo que está acontecendo no mercado ou aquilo que está acontecendo ao meu redor, mas não é meu, e as oportunidades que estão aparecendo. Isso tudo é o SWOT. Aí, o que aconteceu? Quem foi o criador desse sujeito? Foi um sujeito chamado Albert, e eu vou botar o óculos aqui, Humphrey, né? Que ele fez isso em 1960, né? Num projeto da Stanford Research Institute. Muito bem, aí nós vamos trazer para o Brasil e vamos abrasileirar isso com a palavra FOFA, né? Que seriam forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. A partir daí, a partir de cada uma dessas palavras e daquilo que você escreve dentro deste cada um dos quadrantes, tradicionalmente se usa quadrantes, mas você pode fazer uma tabela, você cria planos de ação. Você quer que ações eu vou fazer para fixar a minha força, melhorar, curar, ou melhorar, ou afastar, ou diminuir as minhas fraquezas? Quais são as ameaças que eu tenho? Quais são as oportunidades? Então, a parte de cima olhando para você ou para a sua empresa, a parte de baixo para fora. Vamos lá. Aí você vem perguntar, tá bom, Armando, mas quais são as vantagens de, dessa metodologia? Vamos lá, a vantagem dessa metodologia. Ela é simples e fácil de aplicar. É simples e fácil de aplicar. Ela também ajuda na identificação de fatores internos, que são as forças e as fraquezas, e externos, que são as oportunidades e ameaças. Serve como base para diversas discussões e estratégias. Que estratégias eu vou utilizar? Tanto para o seu trabalho pessoal, profissional, quanto para a organização. E, por último, é aplicável tanto nas organizações quanto pessoais. É uma aplicação simples, rápida.
E eu, particularmente, já fiz várias vezes e depois eu comento aquilo que está lá. Agora, vem a parte que a gente chama das desvantagens. Que desvantagem nós temos aplicando essa metodologia? A desvantagem é que ela chega a ter, não, ela é muito subjetiva na avaliação dos fatores. Então, ela, às vezes, vai muito na subjetividade, ela não entra em dados e números, em fatos aqui. Você põe forças, fraquezas, mas não traduz isso. Você talvez tenha que trabalhar um pouquinho mais na hora do planejamento, das ações estratégicas, trabalhando um pouco essa questão da objetividade, mas ela tem mais subjetividade. Ela não dá um plano de ação estruturado. Você tem que criar esse plano de ação, da maneira como você achar natural, da maneira como a organização, ou a cultura, ou os instrumentos que você tem. E pode ser uma deficiência para os problemas mais complexos e de longo prazo. Muito bem. Serve para o curto prazo? Serve. Serve como base para continuar e fazer um mix com outros modelos? Certamente sim. É muito simples, é muito fácil. Depois eu vou mostrar para vocês onde ela pode ser utilizada. Por exemplo, na criação de um novo produto ou de um prato de um grande restaurante. Você pode dizer qual é o ponto forte, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades de criar esse novo prato e quais são as ameaças. Pense nisso. Acho que será interessante. Um outro metodologia chama-se OKR, né? Que significa Objetivos e Resultados Chaves. Esse já começa aqui como uma metodologia mais complexa. Essa já é melhor, mais estruturada, né? E ela foi criada perdão, ela foi criada pelo Andrew Grover e popularizada pelo John Doerr. E eu estou falando que isso daqui é de 1970, quer dizer, já tem algum tempo, mas ainda é muito utilizada, né? E tem algumas coisas interessantes. E o que é isso? Essa metodologia ela trabalha com objetivos, a capacidade. A partir de um determinado objetivo, eu controlo através, principalmente, de índices e muito forte, desses resultados chaves através de percentuais. Então, eu vou trabalhando para cada objetivo, vou elaborando e vendo qual é a ação que eu estou tendo, qual é a meta que eu estou tendo, quanto ela foi cumprida, como é que os resultados estão aparecendo, quanto falta para esses resultados. Já é uma metodologia mais complexa. Vantagens dessa metodologia. Ela vai num foco em metas claras e mensuráveis, que é uma característica do planejamento estratégico, é trabalhar com essa questão do foco no que é mensurável, dentro de um prazo, por isso que ela vai fazendo acompanhamento. Ela traz, por exemplo, para uma organização, um alinhamento entre as equipes e os departamentos ou as pessoas. É muito interessante essa metodologia quando você está trabalhando numa equipe ou que as questões, a construção de um plano de ação ou de uma meta, ela depende de várias pessoas, ou de departamentos, ou de equipes. Tá? Ela estimula uma forma transparente, tá, de acompanhar o progresso daquele objetivo. Como é que está? Fica todo mundo sabendo. E é muito comum em algumas empresas que usam isso, elas colocam um painel lá na frente, em algum lugar, numa sala de reuniões ou numa sala onde todo mundo pode ver como está acontecendo, quais são os resultados chaves, qual é o percentual para a conclusão desse processo. E ela faz com que as pessoas, com que você, ou como as organizações têm, um incentivo a que as pessoas tenham
e as organizações sejam flexíveis e se adaptem rapidamente, porque podem corrigir percebendo o percentual de quanto está chegando até aqueles resultados-chave. Muito bem. Mas também há desvantagens. Vamos lá. Quais são as desvantagens? A desvantagem é que exige uma disciplina e uma frequência no acompanhamento muito rígida. Eu não quis colocar aqui muito rígida, mas é verdade. As reuniões são semanais, as reuniões são, às vezes, diárias, tem que ter um acompanhamento, tem que ter pessoas que podem estar trabalhando e monitorando cada um desses resultados chaves para cada objetivo construído. Tá? Ela, para algumas pessoas, principalmente quem não tem experiência nesta metodologia, ela pode trazer confusão ou inadequação. Eu nunca apliquei esta metodologia, eu já estudei por conta dos cursos que eu fiz e porque durante um período eu fui responsável pelo planejamento do banco onde eu trabalhava. Eu tinha que conhecer para poder entender como era. E fui fazer um curso, fui entender, sentei com um grupo numa empresa que fazia isso, mas era uma empresa altamente técnica. Tá? E mesmo assim, eu vi que algumas pessoas se confundiam, porque precisava de um acompanhamento e de uma boa experiência. Tá? E ah, qual é a desvantagem? Se não tiver uma boa priorização de cada um dos objetivos, se ela não for correta, né, ela pode comprometer todo o processo e o sucesso desse trabalho. Tá? Já é uma metodologia que começa a acrescentar a primeira, que é o SWOT, ou o FOFA, como a gente diz. Ela é mais simples, mas ela não exige tanta experiência. Essa aqui já começa a exigir um pouco mais de experiência e de treinamento dos integrantes que vão utilizar. Ok? Eu vou deixar sempre para que depois esta metodologia, as transparências vão ficar à vontade, tá? E elas vão poder ser pesquisadas, você pode perguntar na hora que você quiser. Uma muito conhecida, essa eu já utilizei muitas vezes em diversas empresas, né, como consultor, é o conhecido por muita gente, Balanced Scorecard, né, e que foi criado, né, por, deixa eu pegar aqui direitinho o nome dele, né, criado, opa, deixa eu pegar aqui, que ficou atrás do né? A criação foi por Robert Kaplan e David Norton, em 1993. E é muito utilizada até hoje por muitas empresas, e aí eu vou mostrar quais são as empresas que fazem esse tipo de trabalho. E aqui eu vou fazer um parênteses, por quê? Por conta desse processo que está acontecendo hoje no mundo, né, em que as pessoas estão trabalhando muito a questão básica dessa questão de planejamento, de olhar e tentar reproduzir aquilo que está sendo feito em outras organizações. Então, quero dar uma boa noite para a Cariane. Cariane, bem-vinda. Né? Vai assistir aqui também e pode perguntar a hora que você quiser, minha amiga. Eu já comecei, porque era o meu ponto de começo, sempre 19h30 pontualmente. Está sendo gravado, a parte que você não conseguiu assistir, depois você assiste e a gente vai trabalhar. Uma das questões é que, muitas vezes, você recebe, através das redes sociais, propostas ou informações sobre uma forma de você conseguir conquistar seus objetivos que muitas vezes vem dentro de um pacote. E esse pacote fechado é muito rígido. Quando a gente fala desses modelos que eu estou apresentando, trazendo vantagens e desvantagens, muitas vezes, e o que já aconteceu comigo, é que eu posso utilizar
um mix de alguns deles, trazendo, por exemplo, a metodologia SWOT ou FOFA, trazendo depois para o Balance Scorecard. Trago aquelas mensagens e vou fazer de outras formas, aí usando o GUT, que seria gravidade, urgência, tendência, trazendo o IVS, criando uma metodologia que faça sentido para você enquanto profissional e para a organização. Não adianta nada a gente tentar colocar dentro de um pacote rígido, não? Que é uma camisa de força, muitas vezes, porque não consegue atingir. E se eu não consigo olhar e ver o benefício de uma metodologia, né, eu não vou conseguir os resultados, eu vou ter dificuldades. Então, a metodologia que a gente está utilizando aqui é justamente esse, trazendo essa situação em que você tem que ter a noção, né, do que está acontecendo nesse processo, como que a gente pode trabalhar isso aí. Vamos lá. E o que é esse famoso balance scorecard que tanto se fala, que as pessoas falam disso? Bom, aí já começa a trazer outra vez. O balanço scorecard já é bem maior, já tem uma significância maior que trabalha basicamente, porque é uma metodologia que demora um pouco mais de tempo, a perspectiva do aprendizado do crescimento pessoal e da organização, a perspectiva dos clientes, muitas vezes, dentro do. Já fiz isso dentro de uma organização que nós implantamos o Balance Scorecard, foram convidados clientes, os principais clientes daquela organização, para participar de um planejamento estratégico. Olha só que interessante. Então, a leitura, ou é feita uma pesquisa, ou então você traz o cliente, os principais clientes, ou clientes aleatórios, para participar das reuniões de planejamento. Tem a perspectiva financeira, né? E aí a gente fala muito na questão da viabilidade econômica de todo o processo, e tem a perspectiva dos processos internos. Muitas vezes você vai reduzir processos ou vai aumentar processos, mas dentro de um planejamento, de uma estrutura. Então, dentre as duas que eu já apresentei, essa aqui, essa já começa a ser muito bem estruturada. Tá? Que vantagens essa metodologia traz? Ela traz. Ela fornece uma visão equilibrada entre finanças, clientes, processos internos e aprendizado. Ou seja, para todo o processo que não pode ser rígido, que eu tenho que fazer revisões periódicas, avaliar para ver se eu estou no caminho, mas cria algo que é muito interessante, que é o aprendizado e o crescimento, ou individual, ou das organizações, ou da organização onde está sendo aplicado. Ela tem uma facilidade muito grande da medição do desempenho estratégico no longo prazo. Porque agora você está olhando não só aquele cenário do presente, você está olhando o presente, está pesquisando e já está olhando o futuro. Já está vendo a longo prazo o que aquelas ações podem acarretar a longo prazo. Não é nenhum planejamento pode ser perfeito, porque senão se eu soubesse exatamente totalmente o que iria acontecer daqui a 10 anos, eu estaria feliz, teria uma bola, acho que a Karen já me conhece há algum tempo, seria uma bola mágica, né? Ou um sininho mágico dizendo, olha, bateu o sininho, eu consegui saber o que vai acontecer no futuro. Mas o Balanço Scorecard tem essa vantagem. Ele ajuda a alinhar objetivos estratégicos com indicadores. Agora sim, é necessário, dentro desse planejamento, que tenha os indicadores. Como eu vou chegar, quando eu vou chegar, quais são os percentuais e o que vai acontecer aqui. Mas, como todo planejamento, também tem as suas desvantagens. A implementação, ela não é só pode ser complexa e demorada, ela é complexa, ela é demorada. Às vezes você demora, porque os recursos que você tem que utilizar, muitas vezes, começam da alta direção.
numa empresa, até chegar no planejamento operacional, aquelas pessoas que vão fazer justamente aquilo que está dentro desse processo. Então, pode ser, não, vou melhorar essa frase. Ela é complexa, é demorada e necessita ou de pessoas muito bem capacitadas ou a contratação de um consultor, de um mentor para poder fazer isso. Alguém que tem experiência nesse processo. É necessário estudar. Tá? Depois, algumas pessoas podem dizer, puxa vida, mas tem algum lugar onde pode se aprender? Sim, existem alguns lugares onde você pode não só aprender com os livros, né? Mas tem alguns cursos que ensinam como implantar isso. Ela tem que ter recursos muito bem especificados para que você possa monitorar e ajustar. Por isso que muitas vezes, às vezes não, na maioria das vezes, esse planejamento demora às vezes, mais do que uma semana, às vezes duas, dependendo da profundidade e a organização que você quer, pode demorar mais tempo. E ela não é bem adaptável a pequenos negócios ou indivíduos. Demora mais, é mais complexa e ela não tem uma boa adaptação a pequenos negócios ou indivíduos. Aqui eu estou falando em médias empresas e vocês vão entender por quê. Tem que ficar até o final do nosso bate-papo para entender por que eu estou dizendo médias empresas. Vamos lá. Próximo metodologia é a metodologia do SMART. O SMART é a, a base dele, né, anacrônico, né? Eu acho que é isso que a gente fala, que é específico, mensurável, adaptável, né, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Qual que é a vantagem as vantagens? Eu vou trabalhar numa grande tabela onde eu pego cada um dos objetivos e coloco esse objetivo e traduzo em situações, ações, metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Quem é que foi que criou isso aqui? Foi o George T. Doran, em 1981. É interessante que todas as principais metodologias de planejamento estratégico, né, até agora que eu apresentei, não teve nenhuma a partir de 2000. Todas elas são antigas. Ou seja, esse é um processo que ainda nós estamos aprimorando. Temos algumas metodologias mais recentes, mas que não têm um efeito tão bom, não foram tão bem estudadas como essas que eu estou apresentando, que são utilizáveis até hoje nas principais organizações e no mundo inteiro. Muito bem. Então, quais são as vantagens? Vantagens dessa. Ela cria metas bem definidas com clareza de propósito. Vou no ponto. Ou seja, eu vou exatamente naquele ponto. Tá? Ela facilita o acompanhamento e avaliação dos resultados, ela é adaptável para uso pessoal e profissional e promove foco e organização. Nossa, gostosa, né? Porque aí você vai direto ao ponto. Então, seria mais ou menos como dizer assim: eu vou fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem para fazer um curso nos Estados Unidos. E eu tenho que fazer com metas muito claras de propósito. Tá lá, vai ter que ser até o final de 2026. Né? Como é que eu avalio todos os resultados para esse resultado? Como é que eu tenho que me adaptar como pessoa para tudo isso? O que eu preciso aprender? Né? E agora eu vou trabalhar muito o foco e a organização de tudo. Bom, desvantagens. Pode ser limitado para estratégias de longo prazo ou mais complexas. A falta de flexibilidade em metas muito rígidas podem ser problemáticas e requer que os objetivos sejam definidos com precisão, o que pode ser desafiador. Gostoso isso, né?
Aí eu fico imaginando as pessoas, puxa vida, as metas têm que ser muito bem definidas. Precisão é muito importante. Esse é o método que se usa muito em organizações, empresas ou pessoas técnicas. Por quê? Porque você não pode fazer alguma coisa que não seja preciso. Você tem que trabalhar na questão da precisão. Tá? Uma base, ah, uma base, depois eu vou lembrar o nome de um modelo de implantação que surge a partir disso, né? Que surge a partir do erro zero, não pode ter erro. E esse SMART é uma metodologia que facilita isso. Bom, a próxima é o Canvas, ou como chama, Business Model Canvas ou Personal Model Canvas. Esse, né, já é recente, de 2004, né? O Alexander Osterwalder criou essa metodologia e hoje ela é utilizada como uma metodologia muito simples. O Google usa ela, algumas startups usam elas porque ela é dinâmica e ela é muito fácil de ser realizada porque ela utiliza uma participação muito intensa, não só física, né, como de ideias. E utiliza muito o post-it, esses papeizinhos que a moça está me colocando, dentro de um quadro, para as pessoas poderem fazer. Ela exige um treinamento, como toda organização, todo ponto exige uma coordenação, mas ela é muito simples de aplicar, porque ela vai em alguns pontos que eu vou apresentar em seguida. Vamos lá. Primeiro, aí você tem, ela pega quais são as atividades principais suas ou da organização, quais são as parcerias propostas, né? Qual é a proposta de valor para esses recursos principais, como é a relação com os clientes, quais são os canais dessa relação, como é que funciona a segmentação de mercado, qual é a estrutura de custos e quais são as fontes de receita. E aí você, através dos post-it, que é o mais comum, você coloca. Então, daqui, entre todas as metodologias do planejamento estratégico, essa é a mais recente, 2004. Quais são as vantagens dessa estrutura? Ela é totalmente visual, ela é bem intuitiva e é ideal para quando você faz aqueles sistemas de brainstorming, ou toró de palpites, ou chuva de pitáculos, aquela situação em que você usa muito os post-its e as pessoas participam. Né? Ela permite identificar os elementos chaves de um negócio ou um plano pessoal, né? E ela é simples e adaptada a diferentes contextos e tamanhos de empresas. As startups, as pequenas empresas, adoram porque ela é muito simples, muito rápida, e ela fica visualmente exposta, como é aquela primeira que eu falei para vocês, o OKR, essa também fica exposta. Ela fica sempre, e você pode, ela é dinâmica. Você vai poder sempre trazer novas informações e vai trabalhando. E para cada uma dessas situações, você vai criando ações estratégicas e vai apurando para ver se você conseguiu ou se está conseguindo os resultados. Tá? Muito bem. Desvantagens. É um foco muito grande no presente, com pouca ou menor atenção no planejamento de longo prazo. Pode faltar, em alguns casos, detalhamento em áreas críticas, no caso, finanças e execução, e exige um conhecimento prévio para o seu uso eficaz. Então, também trabalhar o Canvas, inclusive existem sites onde você pode utilizar já todas as planilhas para que você tem que apresentar e estudar. Aí a Karen vai perguntar, mano, você está indo muito rápido? Na verdade, se eu fosse parar para explicar cada um desses, daria um curso, tá, desse trabalho.
Particularmente, não conheço, já vi utilizarem, mas nunca utilizei como consultor ou como mentor. Vamos lá, mais um aqui. Cara, e se você quiser fazer perguntas, aqui fica à vontade, tá? Aqui é um ambiente legal. E o último, né? Esse não é um dos principais. Chama-se 5W2H. Você vai falar, por que não é dos principais? Porque é esse o que eu uso. Então, eu quero apresentar para vocês nossa, aquilo que eu uso, né? E eu uso sempre, e na maioria das vezes eu utilizo com os meus mentorados e aquelas pessoas que eu percebo que precisam de uma metodologia simples. E o que é o 5W2H? É justamente, deixa eu dar uma limpada aqui no meu óculos, justamente as letras iniciais das palavras em inglês, tá? Então, o 5W vai. O que é, what, quando, when, o onde, where, por quê, why, como, how, quanto custa, how much, e quem vai fazer, o who. Aí você vai me dizer, bom, isso foi criado quando? Agora vem a coisa interessante para vocês entenderem lá. A origem é atribuída à gestão industrial da japonesa logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950, que foi quando deu o boom da industrialização, da melhoria da gestão, a gestão de qualidade, que começou lá no Japão, na década de 1970, ou seja, é bem antiga. Mas, para mim, no meu caso, funciona muito bem por conta, e eu vou explicar por quê. Primeiro, ela trabalha com uma planilha dessa forma, que qualquer pessoa pode dizer. Aqui eu botei um exemplo no caso de uma, de uma mentorada, de uma pessoa que eu estava dando consultoria, que ela escreveu o seu plano de ação simples, né? Que era a gestão financeira. Precisava fazer a gestão financeira. E a partir desse processo, quem fazia? Os responsáveis, qual era o objetivo de cada ação. E depois, no final, tinha isto aqui foi criação minha, o status. Terminou, não terminou, e se não terminou, o que precisa fazer e tal. Muito bem, quais são as vantagens? A estrutura é extremamente objetiva e prática para planejamento de ações. Para cada atividade dentro desse plano, existe um objetivo. E quando a gente fala de prazo, aqui estamos falando de metas, né? Prazos. Tá? E aí você pode escrever, você pode detalhar, tá? Porque esta metodologia, na minha opinião, ajuda a definir responsabilidades e prazos de maneira muito clara. Tem um prazo ali. Por que não foi feito? Qual é o status? O que aconteceu? Quais são os pontos importantes a serem detalhados nesse trabalho? Ou seja, como vamos fazer isso? Muito bem. Pode ser aplicado rapidamente em diferentes contextos. E é ideal para a execução de projetos específicos. Vou construir uma casa. E eu já tive essa experiência de uma pessoa que me mandou também um modelo de que ela resolveu construir uma casa e esse era um projeto e ela fez isso identificando responsabilidades. E interessante que passou isso para o mestre de obras e o engenheiro, o arquiteto, e todo mundo fez com uma simplicidade muito grande. Quais são as desvantagens? As desvantagens, às vezes, o foco é limitado na análise estratégica. Tá? Então, é muito interessante quando você está trabalhando coisas mais operacionais. Coisas mais complexas talvez não seja tão indicado, mas coisas operacionais, construção, elaboração, e aqui a metodologia é tão simples, tá? Que ela acaba não contemplando indicadores. Tá? Fez, não fez. Não tem aquela indicadores.
percentuais, nada disso. Ela só passa de uma etapa para outra, mas não tem, pode não ter sido colocado esses indicadores de performance e controle de resultados. E pode ser insuficiente para projetos de grande escala. Então, para projetos de grande escala, com muita complexidade, é melhor você criar vários 5W2Hs para cada operação que você vai estar fazendo. Muito bem. Aí a pergunta que me fizeram outro dia, numa palestra que eu dei aqui onde eu moro, tá bom, Armando, e qual que é melhor? O melhor é aquele que você pode adaptar à realidade sua, os tempos que você vai dedicar para isso, porque exige disciplina, mesmo que pouca, os resultados que você pretende alcançar e a maneira como você pretende trabalhar esses projetos. Espera aí, vou fazer sozinho. Ou eu vou pedir ajuda de alguém. Eu gosto, eu não sei se vocês lembram, devem lembrar, existe aquela história infantil do Pinóquio, que ele tinha, na história, né, que o Walt Disney criou, que ele adaptou para o Pinóquio tinha o grilo falante, que era a consciência dele que fazia as perguntinhas e dizia para ele, não vai, você faz isso, faz aquilo. Eu gosto de dizer que muitas vezes você, às vezes, precisa estar com um grilo falante do seu lado. Alguém que pergunta assim para você, Dona Cariana, isso que você está fazendo vai te levar, vai te ajudar a chegar no objetivo ou naquela meta? E a dona Cariane vai responder para mim sim ou não, ou vai pensar, vai trazer isso para o processo consciente. Toda e qualquer organização, qualquer pessoa vai poder pensar e falar, puxa vida, interessante, eu não tinha pensado nessa proposta. Às vezes, por conta do nosso processo diário do trabalho, muitas vezes estressante, várias atividades, a gente acaba deixando de lado o planejamento, fica dando atenção a coisas que não são relevantes, que elas não têm grande importância, mas que precisam ser feitas. Então, dentro desse processo, tá lá, qual é o tempo que você vai dedicar para esse planejamento? Como que você vai fazer isso? Como é que você vai avaliar e, principalmente, você fazer uma revisão? Você conhece alguém que faz esse tipo, já fez esse tipo de planejamento? Pergunte, faça, estude, né? Tenha essa questão importante. Bom, então, só para terminar aqui a apresentação, aí a pergunta que é importante a gente trazer. Quais são os métodos mais utilizados? E aí eu fui buscar por tipo de organização, né? Quais são os métodos mais utilizados, e por que são mais utilizados, né? Então, isso aqui, depois, Galiane e todo mundo que vai assistir depois, eu tenho todos os dados baseados em pesquisa junto a universidades, principalmente as universidades de Stanford e a Harvard. Tenho também os dados da KPMG e de grandes consultorias que fizeram pesquisas e trouxeram uma ideia. Essas pesquisas não são definitivas, mas eles conseguiram identificar o seguinte: pequenos empresários usam muito o Canvas. Olha só que interessante, porque é um modelo tão interativo, né? As startups usam muito Canvas, tá? Trazendo isso como por causa da simplicidade, do custo zero e a rapidez no trabalhar com o modelo Canvas. E precisa de estudo, mas depois que você consegue aprender, é muito rápido para fazer. Pequenas empresas usam mais o SWOT e o OKRS, porque tem foco em prioridades e flexibilidade. Então, as médias empresas usam o Balance Scorecard, que é aquele que faz um alinhamento estratégico melhor, né?
e as métricas são de várias dimensões ou multidimensionais. E as grandes empresas usam um planejamento estratégico tradicional, ou seja, conversar com um monte de gente, e algumas delas, e algumas que eu já apliquei, inclusive lá no Banco Central, quando eu era funcionário, era aquela estratégica tradicional, que usava várias dessas ferramentas, mas que era bem muito estruturada, longa. Tá? E ela usava o que eles chamam de PESTEL, que é político, econômico, sociocultural, tecnológico, ambiental e legal. E há uma escala de complexidade, e para a grande empresa é muito importante você ter uma visão de longo prazo. Missão, valores, objetivos macro, tudo aquilo que envolve um planejamento tradicional. Nas outras está lá. Então, gente, esse é hoje a realidade desses 6 modelos que eu trouxe para vocês. Tá? Quem é o Armando? Né? Eu trago situações, as soluções para desenvolvimento pessoal organizacional. Estou aqui com os dados como você pode entrar em contato comigo, tá? Para palestras, cursos, consultoria, mentoria, coach, para trazer para essas pessoas ou para quem tiver interesse como fazer um planejamento estratégico e perceber que não é tão complexo assim. Pode ser muito simples. Nós podemos criar, né, trabalhar a questão do planejamento estratégico de uma forma simples, mas estruturar isso para que você possa, sozinho, começar a analisar os seus ah, resultados e, se tiver uma equipe, mesmo que seja uma equipe pequena, você conseguir dar uma verificação, você conseguir dar acesso para essas pessoas. Puxa vida, que interessante. Eu, há um tempo atrás, estive trabalhando, eu vou dar um exemplo, com uma empresa pequena que trabalhava com a questão de softwares, que produzia softwares para outras empresas. E era um grupo pequeno, 5 pessoas. O dono, mais 4 pessoas trabalhando. E foi fantástico, porque a tudo que se queria da empresa estava na cabeça do dono da empresa, o cara que teve a ideia de montar aquele software. Os outros 4 trabalhavam, mas não tinham uma visão estruturada de para onde ia aquela empresa, onde ela estava, para onde estava caminhando e, principalmente, qual era o benefício que cada um ia ter na medida que essa empresa crescesse, não só a parte econômico-financeira, mas todo o trabalho, todo o desenvolvimento que estava tendo aquele grupo de pessoas. E foi muito interessante. Nós criamos um processo misto entre o software, a FOFA, o SWOT, e um pedaço do Balance Scorecard. E se criou um projeto em que, ao longo do tempo, essas pessoas começaram a crescer. A questão de 3 anos atrás, aquela equipe de 5 já estava com 40 pessoas. Já eram 40 pessoas trabalhando. Ou seja, perceberam que aquilo podia ter, através de um planejamento. Houve um crescimento estruturado. Aí algumas pessoas vão me perguntar, mas se eu não fizer planejamento, o que pode acontecer? Nada. Você vai fazer o planejamento, só que de uma forma não estruturada. Na medida em que você, muitas vezes, vai continuar fazendo aquelas suas tarefas, vai enfrentar aqueles problemas, vai ter sonhos, desejos que vão ficar lá guardados no seu inconsciente. Ah, um dia eu vou conquistar isso, um dia eu vou fazer aquilo. E não vai ter aqueles resultados esperados. Há um processo de mudança na maneira como nós trabalhamos. O planejamento prevê isso. As mudanças estão acontecendo o tempo todo, cada vez mais rápidas, mas se você não estruturar isso, não vai conseguir. E como último exemplo, é o meu caso de que tinha muita facilidade em trabalhar com as pessoas presencialmente. A Karen
já teve a oportunidade de me ver trabalhando presencialmente. Tranquilo? Não sinto nenhuma dificuldade. A minha grande dificuldade era estar aqui com vocês num projeto como este. Essa era a minha grande dificuldade, meu grande. E a partir desse momento que eu acabei mudando para uma cidade, para uma outra região do país, que tive que mudar, e parte desse processo, inclusive por outras questões também, até questões físicas, médicas e de doença, eu comecei a ter que fazer o trabalho que eu estou fazendo. Tudo bem. Eu sei que eu tenho um projeto, que usei pelo 5W2H, e dentro desse projeto, este que eu estou fazendo agora, já estava definido como o mês de janeiro, o mês da inovação e da ação, transformando o futuro um passo de cada vez. Algumas pessoas me perguntaram, hoje eu conversei com uma pessoa que me disse, nossa, as pessoas querem resultados muito rápidos. Querem que a coisa surja de uma hora para outra, e esses resultados rápidos não costumam aparecer. Agora, porque a analogia que a gente faz é, para fazer um filho, por exemplo, é muito rápido, mas precisa de 9 meses para a gestação para a mulher ter aquele filho. Muitas vezes, esse processo também é importante dentro de uma mudança profissional, pessoal ou de uma organização. Mas, quando você faz, às vezes, um planejamento e você começa a pensar no curto, no médio e no longo prazo, você começa a criar um hábito, uma cultura de planejamento que faz com que você consiga atingir os seus resultados. Nossa, não pensei que era tão simples assim, tão fácil. Na verdade, você veio fazendo, veio trabalhando esse processo, enfrentando adversidades, quebrando barreiras de situações que você não imaginava e vai construindo. Eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu ensinava, continuo dando cursos pela internet agora, mas eu dava cursos, dei muitos cursos presenciais de programação neurolinguística, e eu ensinava as pessoas numa determinada técnica para fazer a visualização de coisas positivas e construir um objetivo primeiro através de uma meditação de inconsciente, uma técnica. Eu não vou aqui detalhar a técnica, talvez seja um pouco longo. Mas eu tive um problema, fui parar no hospital, eu tive que fazer em mim mesmo. E aí eu vi como era poderosa aquela técnica. Eu sabia fazer a técnica, explicar para as pessoas, né, de cabo a rabo, eu tinha feito, mas muito rapidamente. Agora, numa situação muito difícil, eu fiz a técnica, apliquei em mim mesmo, dentro de um hospital, numa UTI, e digo para vocês assim, foi fantástico. Aí alguém me fala, mas como é que você fez isso? Tá? Treino. Eu já vinha fazendo isso, eu já vinha me preparando para esse processo. Ao ensinar as pessoas, eu estava aprendendo também. E aí eu vou trabalhar hoje, quando eu olho os meus planos de ação, que eu uso muito 5W2H, eu olho o meu plano de ação e falo, nossa, eu já consegui isso aqui. Agora eu já tenho a experiência de uma coisa no passado, né? E uma coisa no passado que agora me diz que está no momento de encerrar o nosso bate-papo de hoje. Amanhã, sexta-feira, eu vou ter novamente o retorno da Hora do Café, né? Vamos ter uma gravação rápida a respeito do projeto da semana que vem. Lembre-se, por que janeiro é o mês da inovação e da ação? Não só porque é o primeiro mês do ano, onde a gente começa as coisas, mas, vou dizer, porque algumas pessoas muito importantes estão fazendo aniversário dentro do mês de janeiro. Uma delas é a minha esposa, dia 2 de janeiro, e outra, eu, no dia 28 de janeiro. Então, eu estou comemorando já com todo esse trabalho, gostando de tudo isso que eu estou fazendo hoje e dando um presente para as pessoas, uma forma de contribuir com as pessoas e olhar para as pessoas e dizer: estou aqui, estou contribuindo para o desenvolvimento de uma
cultura diferente, de uma melhoria para algumas pessoas. Não importa muito a questão da qualidade, mas lógico que eu gosto da quantidade também, mas me preocupo muito em trazer coisas de qualidade e eu espero que com o que eu apresentei para vocês, vocês possam construir alguma coisa melhor para o futuro de cada um de vocês ou das organizações das quais vocês fazem parte. Um prazer estar aqui com vocês e vamos continuar. Amanhã vamos ter notícias no novo Hora do Café, trazendo mensagens importantes de algumas ideias que eu tive aqui durante esses dias aqui de inovação e ação. Obrigado, Karen, por estar aqui comigo. Será sempre um prazer estar aqui, embora você não tenha feito nenhuma pergunta, mas está aqui. Isso é importante. Depois, se quiserem, façam perguntas, compartilhem, participem do canal, porque este ano, em 2025, muitas novidades vão aparecer aqui com vocês. Uma boa noite, são 20 horas e 26 minutos, quase uma hora de bate-papo. Nós vamos encerrando aqui e eu espero vocês em outra oportunidade. Grande abraço, até mais.